você que se liga na tela do Link Esporte Clube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição especial. Estamos de férias, você tá aí do outro lado do aparelho, na praia, e tá assistindo no seu smartphone, no seu celular, no tablet. Essa edição especial, uma entrevista incrível, porque esse cara que eu vou apresentar agora, se eu falar o nome dele, certamente você não vai ligar o nome à pessoa, o Crisan. Mas se eu falar que ele é tetracampeão do mundo, que ele é tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores, multicampeão estadual por onde passou, ídolo do Palmeiras, ídolo do Flamengo, chama ele de Zinho, certamente você vai lembrar dele. E aí, Tetra, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Link Esporte Clube. Que honra te receber para esse papo super especial. Pra gente falar muito de seleção brasileira, projetar Flamengo e Palmeiras. A gente tá gravando antes da decisão, né, em 25 de novembro, mas dá pra falar já um pitaquinho do que chegam Flamengo e Palmeiras pra grande decisão. Tudo benzinho? Que honra te receber aqui nos estúdios da Record. Tudo ótimo, obrigado, Link Esporte Clube pelo convite. Rever amigos. Turma aí que acompanhou a minha vida toda, vocês também, parabéns pelo projeto aqui. Eu trabalhei na Record, hein? Em 2005, quando eu encerrei a carreira do Flamengo. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei como comentarista. Caraca! Foi. Agora falando aqui eu lembrei. Era Record Rio, né? Mas vim aqui fazer algumas coisas também. E depois eu fui para os Estados Unidos, ainda joguei lá um períodozinho ali de encerramento e virei treinador lá, mas tive uma passagem aqui pela Record. Inclusive agradecer o grupo Disney por ter liberado o Zinho pra ele estar aqui hoje. Tudo bem, Vanderlei Lima? Tudo bem, e é uma satisfação com carta a você, a todos lá do Link Esporte Clube. E lógico, o Zinho eu acompanhei no último ano de faculdade, em 92. Eu tenho isso em fita gravada ainda, né? Entrevistando ele. Nossa, o que era o CT do Palmeiras, né, Zinho? Você, o Cuca, treinador Cuca jogava no Palmeiras, Galeano, Dorival Júnior, César Sampaio, aquele sorrisão do César Sampaio, sensacional. E o Zinho, qual é o nome do Zinho, Ricanello? Crisan. Você tinha que conhecer o pai dele, que foi o verdadeiro melhor... Crisan. O verdadeiro Crisan. Tô certo, Zinho? Tá certo. Já entrevistei. Entrevistei. Porque naquela época, no CT, como o Vanderlei falou, a imprensa ficava ali dentro. Sim. Então ficava na beira do carro, a gente treinando, todo mundo ali em pé. Sim. Até quando a gente tinha discordância, né? Falou. Virava público, né? Tu falou de mim lá, não sei o quê. Já resolvi ali. Entra aqui, vem jogar. Entra aqui, vem então, jogar. Assim, e o meu pai, a família, né? Meu pai sempre estava ali, meu pai tinha maior resenha com a galera da imprensa geral, né? Com a turma toda. Era um momento bacana. E eu lembro que eu fiz na ocasião uma pergunta pro Zinho, isso já trabalhando mesmo, né, como repórter, e ele falou: olha, o melhor amigo, o melhor empresário que eu tive foi o meu pai. Sem dúvida. Né, o seu Crisan. Parceiro. Isso. Eu lembro também que teve uma possibilidade de você sair do Palmeiras, eu liguei para ele, e na Record aqui mesmo, na Rádio Record, e ele disse: não vai deixar o Palmeiras. E tinha isso, não tinha essa coisa de empresários ficar vendendo ilusões. E o meu pai não ganhava 10% meu, não. Tá vendo? mas também puxava a orelha. Contra os pais empresários sim, hoje. sim. Claro, o mundo mudou, a grana muito mais alta, né? Hoje o que gira... Então, normal. Tem mas alguns pais puxava a orelha, né? Que cuidam da carreira e acaba, né? Aí eu falei, pô, seu Crisan... Meu pai faleceu em 2020, mas eu falei, pô, seu Crisan, era pra tu estar rico, hein? Já pensou se tu... Claro que, assim, tudo que ele viveu, tudo que era meu, era dele. Então, assim, né, eu, graças a Deus, proporcionei pros meus pais casa, um conforto, né? Mas eu falei assim, pô, mas se tivesse pegado 10% de todos os clubes, hein? Caramba! Aí ele, não, tá bom. Ia construir um império lá em Deu Nova pra mim ir pra Paraíba quando eu queria ir. Meu pai era paraibano, né? Então, nas férias, ele ia de carro, cara. De carro? De Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro? Pô, cara, ele vai, pega o avião. Não, gosto de dirigir. Então, Olha, vamos comigo. Eu falei, eu não. Eu vou de avião, te encontro lá. Rodrigo Cartagenese, começamos bem essa resenha aqui com o Zinho. Tudo bem, amigo? Torcedor do Palmeiras, representante da torcida palmeirense hoje aqui na live. 10 de outubro de 92 que eu cheguei no Palmeiras. É uma honra, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Pro Zinho, é uma honra estar aqui falando de Palmeiras. Eu que assisti, pessoal, eu assisti muito esse cara jogar. Eita. Muito, vocês não imaginam. Fez muito feliz, né? Muito, demais, cara.
uma época que a gente saiu da fila. Na primeira ou na segunda passagem? Eu vi tudo seu, porque na primeira eu era muito menor, mas só que meu pai, Pé palmeirense... direito, então tu viu o pé direito funcionar? Vi. Zinho, na hora do seu gol, meu pai me colocou aqui em cima, nas costas e pulava na sala. Cara, é na hora muito do legal. seu gol. Você diz assim, porque na rua, né? Então, hoje eu tenho muito mais acesso à galera, né? Porque eu tô na ESPN mesmo, trabalhando. Sim. Eu vou pra lá quinta-feira já pra decisão do Libertadores. Então, eu vou ter contato, avião, na rua lá. E sempre tem alguma história. Aí você vê como você entrou dentro da casa das pessoas. Isso mesmo. Você conviveu com a família. Sem você saber, claro, mas é muito legal esse teu relato. O cara fala, cara, no dia 12 de junho de 1993, que agora é o dia da paixão palmeirense, não é mais o dia dos namorados. Boa. Aí o cara conta, pô, eu pedi a minha namorada em casamento. Aí o outro, pô, eu assisti com o meu pai. Pô, eu vi com... Sabe, cada um tem uma história maravilhosa e acaba que você divide com eles, né? Esses momentos. É espetacular. Cara, a gente começou a nossa resenha, nosso papo falando sobre a relação de pai e filho e ser agenciador, né, do próprio filho. Que é uma relação super legal, porque, pô, se você não confia no seu pai, você não confia em ninguém. Mas hoje a gente tem um caso muito particular no Brasil, que é o caso do Neymar pai com o Neymar filho, né? E o Neymar, pra muitos ainda, é a esperança do Brasil ser campeão do mundo. A gente não sabe se ele vai chegar, inclusive, pra próxima edição do Mundial. Machucou agora no final do ano, quando a gente tá gravando esse nosso bate-papo. Essa relação entre o Neymar pai e o Neymar filho atrapalhou a carreira do Neymar? Eu acredito que não. Eu acho que o pai do Neymar foi assim... Eu não tô dizendo a relação pai-filho. A criação. A criação, porque eu não tô lá dentro da casa, é até injusto eu fazer qualquer tipo de comentário que eu não sei. Se chamava atenção, se não chamava, se deu muito amor, se deu... Não sei. Eu acho que sim, que me parece que os dois são, né, muito ligadões, muito próximos. Eu tive poucas vezes com os dois, mas as poucas vezes que eu encontrei os dois, né? Achei muito legal a relação dos dois, mas como um gestor de carreira do filho, cara, espetacular. O cara montou um império. Você vê que o Neymar foi dentro de campo, né? O talento dele, a qualidade dele proporcionou para que o pai fosse o grande empresário que é. Eu acho que é uma dupla de sucesso. Cada um... Porque a parte esportiva, a paixão, às vezes cega a pessoa de ter a razão de analisar. Não ganhou a Copa do Mundo. Cara, mas o cara jogou várias Copas do Mundo. Mas ele não arrebentou. Teve lesões, teve problemas. Então cada um tem que analisar de um jeito. Eu quero dizer o seguinte, como conduzir financeiramente e estruturar a marca Neymar é um sucesso que o pai dele fez. É um sucesso, até hoje, de várias outras coisas. Eu não estou falando da bola dentro do campo só. Eu acho que assim, para gestão de carreira, eu vejo que tem muitos jogadores, às vezes, que têm dificuldade com o empresário, ou ele mesmo de administrar. Então, assim, tem jogadores que jogaram até mais do que o Neymar e não tem o patrimônio, não tem a estrutura de marca como o Neymar tem. E tem que se dar mérito ao pai dele. Que essa parte é do extracampo, né, mano? Não tenha dúvida. Agora, a relação pai e filho ali dentro da casa, cara, eu não vou falar porque aí é particular. É impossível, a gente não eu estou falando, pode nem levantar porque a gente não sabe. Eu não acho que né? o Neymar teve contusões, que o Neymar teve uma carreira que é muito contestada, a conduta profissional dele, que às vezes ele aparece muito mais nos sites de fofoca do que no de esporte. Tem a ver com a culpa ser do pai dele, porque ele não é menino, pô. Já é um homem. Não existe menino de 33 anos. Esquece. Não, cara, meu filho hoje, o caçula tem 21 anos, ele já é um homem, cara. Ele sabe o que ele tá fazendo. Eu já dei toda a educação, já falei, já dei o exemplo. Viveu dentro da minha casa até os 20 anos. Hoje ele mora fora, faz faculdade.
cara, ele tem que ter a responsabilidade dele. Eu tô aqui, ó. Filho, tô aqui. Tamo junto. Mas não tem como eu ficar agora, e aí, pô, não faz assim, não é mais aquele moleque de 10 aninhos, de 11 aninhos. Meu filho tem 21 anos, já é homem, já sabe o que a vida é. É claro que tem coisas que você tá ali, cuidado, olha essa amizade, olha isso, olha aquilo. Mas ele tem a responsabilidade de saber fazer as escolhas dele. Então eu não boto na conta do pai dele se o Neymar escolheu, de repente, ir pra uma balada, fazer uma outra coisa, escolheu o treinamento ali, chegar assim, assado, sabe? Pô, o cara já é homem, cara. Pô, 30 e poucos anos, é o pai dele que é o culpado. Não levo dessa forma. Vanderlei Lima, pergunta pro Zinho. A pergunta que eu tenho pro Zinho é a respeito de Flamengo e Palmeiras, né, que são essas duas potências hoje, e já há alguns anos, né, no futebol brasileiro. Você acredita que isso vai continuar para os próximos anos, né, a gestão da Leila, do BAP lá no Rio de Janeiro, no Flamengo, ou vai ser difícil algum clube tão próximo aí bater essas duas equipes de um modo geral? Eu acho que assim, Flamengo e Palmeiras vão continuar sendo equipes que vão estar sempre brigando por título. No topo da tabela, entrando nos campeonatos como favoritos. Porque se estruturaram, se organizaram, financeiramente tem condições para investir, tem excelentes profissionais, né, dentro desses clubes. O staff desses clubes são de altíssimo nível. Acredito que um dia que a Leila sair, acabar a gestão dela, que sair o BAP, dificilmente não vai entrar pessoas com essa mentalidade. Acho que não cabe mais. E os outros clubes têm que pegar isso como exemplo. De buscar pessoas, administradores com responsabilidade e com capacidade de gestão de empresa. O BAP não tem que entender do dia a dia do treino. Ele tem que contratar um diretor de futebol responsável para isso, como cada clube tem o seu. Ele tem que, ouvindo esse diretor, buscar a comissão técnica, investimento no clube, porque aí você tem um departamento de fisiologia, cada profissional contratado por esse gestor para responder profissionalmente por cada área do clube. Não é o presidente que tem que entender de tudo isso, ele tem que entender da gestão, de contratar os melhores profissionais para fazer as funções dentro do clube. Acredito que os outros clubes, e vejo alguns buscando isso já, aquele que não for por essa linha vai ficar para trás. Como a gente vê potências, clubes com... Vamos citar nomes. Sim. Corinthians. O Corinthians tem o potencial do Flamengo de buscar arrecadação, tudo. É a segunda maior torcida. Então tem tudo. Tem um CT de treinamento muito bom, tem um estádio, né? Um dos melhores aí, o gramado, se bobear, é o melhor do Brasil. O Abel ama aquele gramado. Entendeu? Mas tem uma dívida de bilhões. É o quê? Má gestão. Então, assim... E o São Paulo vai nessa linha também. Eu fui no Corinthians. Sim, porque eu acho que o Corinthians tem esse potencial de arrecadação como o Flamengo tem. O São Paulo eu comparo mais ao Palmeiras também. Que também tem torcida gigantesca e tudo, mas não é a torcida do tamanho de um Flamengo e de Corinthians. Mas tem potencial, tanto é que o Palmeiras é um grande exemplo de um sucesso de gestão. Então eu acho que assim, esses clubes... É que o futebol brasileiro, por isso que diz, né, é um dos campeonatos mais difíceis. Porque às vezes o time que tá lá brigando para o rebaixamento encara o que é o primeiro colocado de igual para igual. Palmeiras e Vitória. Entendeu? Mas para um campeonato longo, para uma temporada longa, você vai enfrentar um jogo, mas o ano todo você não aguenta. Você não aguenta. Você consegue, de repente, chegar numa competição. O Corinthians está aí na semifinal, o Vasco está na semifinal, que é outro clube também com muitos problemas financeiros. O Fluminense está se ajeitando, está se organizando. O Mário Bittencourt fez uma gestão muito boa, sem ter tantos, né, poder financeiro, mas
Você vê uma estrutura boa do Fluminense, não é à toa que ganhou Libertadores. Mas assim, ou se não, infelizmente ou felizmente, né, cada um vê da forma que quer, virar SAF, como virou o Botafogo, apesar que o Vasco virou e não deu certo. Não, O Cruzeiro, que tem... O Bahia deu. O Bahia, o Cruzeiro tá despontando aí de repente bater com o Flamengo e Palmeiras. Já tá batendo, né? Tá ali brigando. Por um pouquinho aí... É o terceiro, né? Vamos dizer assim. Mas assim, detalhes que o Cruzeiro não brigou por... Tá ainda com chances pequenas, mas o Cruzeiro, você pegar as 3 últimas rodadas, ele ganhou do Corinthians, né? Atropelou o Corinthians, mas anteriormente empatou com o Juventude e com o Fluminense. Seriam mais 4 pontos. Estaria com 72 pontos, brigando pelo título, com certeza. Acho que o Cruzeiro é um time que começa a se estruturar com o Pedrinho lá no comando, né? Dessa SAF, de ser esse clube. Mas assim, clubes como Flamengo e Palmeiras que não são SAF, precisa de profissionais, de gestores como o Flamengo teve lá, com o Bandeira que iniciou. E tomar um café amargo, com né? o Paulo Nobre, né? E depois o Gagliotti no Palmeiras. E aí foi o Bandeira, depois foi o Landim, agora tá o Bap. Gestores assim para saber organizar uma empresa muito forte, que o futebol é essa empresa hoje. Falando da Libertadores de 99, a gente já tá aqui, né, enquanto estamos gravando essa entrevista na véspera da final da Libertadores, o Palmeiras de 99, aquela Libertadores foi planejada, o espírito era realmente ganhar a Libertadores, que o Palmeiras teve outras decisões nesse meio tempo, mais ou menos como tá no ano de 2025. Perdeu a decisão do Campeonato Paulista contra a equipe do Corinthians, como perdeu também esse ano a final do Campeonato Estadual. Qual era o sentimento dentro do grupo? Era realmente, vamos jogar tudo na Libertadores e salvar a temporada, conquistar a primeira Copa Continental pelo time? Qual que era o planejamento do Filipão junto com vocês dentro do vestiário? O projeto era Libertadores e ela não iniciou em 99, não. Iniciou lá em 97, quando o Filipão volta do Japão para o Palmeiras, é contratado pelo Palmeiras Parmalat com o objetivo de formar um grupo, um time, visando ganhar uma Libertadores que o Palmeiras não tinha ainda. Era um grande sonho, né? A busca da glória eterna, a busca de uma Libertadores, a primeira Libertadores. Tanto é que o Filipão me liga, porque eu jogava no Yokohama Flux e ele era treinador do Júbilo Iwata. Quando ele chega no Brasil, ele vem antes ali e tal, e aí ele me liga, conversando, queria me trazer de volta. Eu tinha todo o conhecimento com toda a galera do Palmeiras, porque eu tinha saído do Palmeiras para ir para o Japão. Eu fui em 95, em janeiro, e aí eu conversei com o Bagatella, com o Brunoro, que era da Parmalat, conversei com o seu Serafim, né, o presidente, com o Mustafa, com a turma toda, e resolvi retornar. E tinha aquele time ali sendo montado, né? Já estava aí o César Sampaio, não ficou no Japão, mas tava o Alex, garotos que chegou, o Juninho lateral que chegou, os garotos, né, que apareceram ali, Roque Júnior, Rogério. Que safra, né? Vice-brasileiro. O Marcão, né? que estava ali já buscando uma consolidação, mas estava Veloso, tinha o Sergião, os caras mais experientes, que era da minha época ainda de 93, 94. Tinha um grupo já ali, né, sendo montado, formado, e eu volto, né, em agosto de 97 para jogar o Brasileirão. A gente chega na final contra o Vasco. O Vasco melhor campanha, jogou dois com empates, 2 empates, foi 2 empates. E já naquela época tinha as manipulações de STJ, né? Ah, sim. O Edmundo foi... Tribunal maravilhoso. Tomou o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo no Morumbi. O Eurico desceu, deu uma ordem, expulsa. Manda ele forçar a expulsão. Cartão não tem como eu reverter, o amarelo é automático. Mas o cartão, se ele tomar o vermelho, eu arrumo lá um julgamento. Enfim, em uma semana teve o julgamento, o Edmundo estava liberado para jogar o final. O Edmundo era o melhor jogador do Brasil na época, melhor jogador do campeonato. Né? Foi o grande ano do Edmundo, da carreira dele, 97 no Vasco. E sem o Edmundo, cairia bem ali. Não que o Vasco não poderia ser campeão, que tinha um timaço, né? Juninho Pernambucano, Pedrinho... Mas era um reforço pro Mauro Palmeiras, Galvão, né? Felipe, era um timaço. Mas assim,
os jogos foram muito equilibrados, a gente não ganha. E naquela época o vice-campeão não ia para Libertadores. Olha como é que era. Ia o campeão da Copa do Brasil, o campeão do Brasileiro, né, 2 representantes. Hoje quase 10. Eram 2 por Hoje, país, hoje né? se o Cruzeiro ou o Fluminense ganhar aí, vai virar G8. Exatamente. E se o Atlético Mineiro G9. fosse campeão, pô, imagina. Nossa. Ou seja, quem não cair vai para Libertadores. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, então foi um projeto montado visando a gente aí em 98 a gente ganha a Copa do Brasil. A gente ganha a Copa do Brasil e tem o direito de jogar em 99 a Libertadores, e o foco era esse. O Paulistão, a gente jogando também. Mas tanto é que a gente perde o primeiro jogo lá na Colômbia. 1-0, Bonilha. 1-0. E aí tem o primeiro jogo da decisão do Paulista no domingo. Só que na quarta era o segundo jogo decisivo, a gente em desvantagem. O Filipão tirou o time todo. Igual o Abel tá fazendo agora. E tomamos uma pancada do Corinthians, né? Com o time reserva. O time do Corinthians era maravilhoso, espetacular. Aquele time do Corinthians Já era... tava aquele amargor da semifinal, né? Não, era um timaço. A gente que tinha eliminado o Corinthians, né? Na Libertadores. Inclusive eu bati o último pênalti. Foi o maior nervoso da minha vida, né? Mas qual o sentimento? Pô, vou bater um pênalti, pode dar a vaga pra grande decisão contra o maior rival do clube. E nós ganhamos o primeiro jogo e perdemos o segundo. É. Quando você vai pra uma disputa de jogo, de pênalti, que você perde o jogo, emocionalmente, psicologicamente, você tá mais abaixo. Sair do meio campo até lá a marca do pênalti sozinho com a bola, eu achei que não ia chegar lá. 2-0 o primeiro jogo, Aquele- depois perde 2-0 Eu o segundo, né? achei, cara, será que eu vou conseguir chegar lá na marca do pênalti? Aquele Morumbi, O né? coração vai parar. Um detalhe, Carta e Ricanello, de 98, eu tava atrás desse gol na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Você que cobrou a falta. Foi. O Gomes Mas bateu. foi combinado, né? Então, aí que eu quero. Eu ia perguntar sobre isso. E o Oséias, ele acreditou naquele gol que ele fez? Mas a gente treina. Tá. Porque as faltas próximas da área batia Alex ou Arce. Certo. Né? O Arce pelo lado esquerdo, pé contrário. Alex lado direito, pé contrário. Próximo, mais colocada. As faltas um pouco mais intermediárias, a gente não tinha um cobrador. E eles batiam muito bem próximo. Eu também batia próximo e tudo, mas eles batiam melhor que eu. O Alex e o Arce batia a falta melhor que eu, próxima, colocadinha. E eu treinava essas faltas, né? Então, aquele meio de semana, chuvoso, Isso, exato. campo escorregadio em Morumbi, e eu já treinava a falta assim, eu falei, o Oséias, vai no rebote, eu não vou bater essa falta com o intuito de claro, se entrar direto, mas eu vou bater para ela quicar antes. Vai ganhar força, vai deslizar, vai no rebote, acredita no rebote. Só que assim, o rebote foi muito sem ângulo, né? É aí que Não tá. era também daquele jeito. O Oséias acreditou e foi aquele gol que parecia que era sem ângulo ali. Era sem ângulo É, mesmo. e eu estava atrás desse gol, Carta e Foi um Ricanello. título maravilhoso. Sabe Foi. quando você vê a bola entrar, você fala, mas entrou por Como? onde? Como? Como? Né? Eu Como? lembro. Né? E foi o gol do título do Palmeiras. Né? E aí, Cartinha? Vamos lá, Zinho, o momento que o Palmeiras vive hoje, oscilação 2025, subiu, desceu, foi pro Mundial, deu uma esperança. O Paulista, a gente não foi bem, perdeu pro rival, que é doído, complicado. Depois, a desclassificação na Copa do Brasil pro mesmo, né? O palmeirense, ele tem a impressão que, pô, contratamos todo mundo, gastamos lá 600 milhões e a gente vive um momento que o Palmeiras não tá jogando, não tá funcionando, não tá... 4 jogos sem marcar gols. A gente tá com um sério problema. E o que você imagina por questão de elenco, né? O Palmeiras de 99, ele teve um momento ruim, não teve uma Libertadores de 100%, perdeu, tomou até uma goleada na fase de grupos. Mas assim, era um time que dava muita perspectiva. A gente tinha certeza, porque ganhou do Corinthians, tudo isso. Mas hoje, muita gente vê que o Palmeiras não chega como favorito para Libertadores. A gente praticamente deixou o Brasileirão sair pelas mãos, né, escorregar.
E o que você acha? É cansaço? É jogador que não tá dando certo? O que tá acontecendo mais ou menos com esse... pensando interno do Palmeiras? Porque esse time, depois da Copa do Brasil, jogou o fino da bola. Foram 2 meses jogando o fino da bola. Mas justamente quando o foco ficou só nos campeonatos aqui, né? Não tinha muita convocação de seleção, não tinha outros torneios. A convocação atrapalha? Atrapalha. Gente, é um absurdo. Pra todos os times, não é só pro Palmeiras e pro Flamengo. Cara, você perder seus jogadores por 10 dias, eu acho que seleção... Eu sou apaixonado pela seleção brasileira. Eu acho que assim, tem que ser uma prioridade a seleção do país. Mas para tudo. Tá entendendo? Ah, não tem data. Então, meu amigo, arruma um jeito. Senta. Agora, os dirigentes, eu não entendo. Eles vão lá, sentam, aprovam o calendário e tudo. Depois que quer reclamar de novo? Não dá. A minha ideia pro Chalde lá é... Leva os treinadores dos clubes com os capitães e faz uma reunião com o cara que tá lá elaborando a tabela para ter a opinião de quem tá dentro do campo, de quem comanda também o time, quem planeja a temporada. Esses caras têm que participar de alguma forma, né? O dirigente também, porque ele vai ter que se planejar financeiramente. Jogos, campeonatos, as premiações são maravilhosas, o direito de arena, né, a televisão é maravilhoso e os caras que tem que pagar a conta. Então, o treinador tá reclamando, tudo bem, vai ter menos jogos, mas você também não pode ganhar o salário que você vai ganhar. Você abre mão do seu salário? Você quer ganhar 3 milhões por mês. Se eu não vou ganhar nenhum campeonato, se eu não vou disputar esse campeonato, como é que eu vou arrecadar para te pagar? Né? Então, assim, só reclamar, sem também contribuir de alguma maneira, dando até uma opinião, olha, eu acho que esse campeonato aqui pode encurtar aqui, pode mexer nessa tabela aqui, ter mais data aqui. O que não pode é o seguinte, Flamengo e Palmeiras estão decidindo tudo por qualidade, capacidade, planejamento de gestão, de ter a grana para gastar 600 milhões. O Flamengo também gastou quase isso aí. Contratando um jogador internacional, né, cara? Aí você vai ter no seu elenco os melhores jogadores de outros países que vão ser convocados também, porque não perde só para a seleção. Para a seleção brasileira perde até pouco, porque a maioria dos jogadores da seleção brasileira vem de fora. Mas assim, o Palmeiras perdeu o Vitor Roque, né, para a seleção. Artilheiro do time. O Flamengo foi o Alexandro e o Danilo. Mas aí você pensar que o Arrascaeta vai, o Plata vai, o Carrascal vai, aí no Palmeiras o Gustavo Gomes, o Sousa, enfim. Piquerez, Flávio. São muitos jogadores que ficam 10 dias sem treinar com o resto do grupo e o pior, joga na terça na seleção e na quarta já tem jogo. É só um absurdo. Aí os clubes é que tem que fazer um planejamento de buscar os caras lá, para os caras chegarem para ficar no banco. Porque os caras não têm condições físicas para jogar. Como é que você vai jogar na terça, vai jogar na quarta? Se aperta, põe o cara, né? E isso atrapalhou o Palmeiras e atrapalha o Flamengo também. Mas nessa data FIFA, o Palmeiras foi muito pior, porque os jogos que tinha pela frente e os jogadores que jogaram pelas seleções não foram lá e ficaram só no banco. A não ser o Flaco Lopes, que até voltou antes, quando conseguiu ficar no banco. E tinha uma partida a menos, né? Eu acho que assim, foi crucial para essa queda de rendimento do Palmeiras. Mas o Flamengo não teve queda? Teve queda também. O Flamengo fez um grande jogo contra o Bragantino. Mas perdeu o Fluminense também, na volta da data FIFA. E foi nítido que a parte física e o desfalque de alguns atletas o Fluminense fez um bom jogo, fez por merecer, mas aquela pressão e aquela parte física do Fluminense melhor do que o do Flamengo foi justamente de data FIFA. Então isso decide um campeonato. Eu acho que assim, o Flamengo consegue vencer do Bragantino, o Palmeiras empata com o Vitória e com o Fluminense. Já vinha de outros resultados, que tinha perdido para o Santos, que é um jogo que foi atrasado, que aí colocam na data FIFA. Você sem
10 jogadores. E o Flamengo também penou, né? Porque jogou contra o Sport já virtualmente rebaixado. Pegou o time que é o último... Mas no Já primeiro tava tempo rebaixado. Não tem tomou culpa 1 a o Flamengo. 0. Não tem. O Flamengo né? não tem culpa, não foi o Flamengo que obrigou que tinha que ser contra o Sport, mas justamente o jogo que o Flamengo tinha que pagar era contra o Sport. Então, e o Sport ainda vende o mando do campo. Não joga na Ilha do Retiro, joga num campo que tinha mais torcida do Flamengo que do Sport. Sim. Que tanto é que o presidente do Sport está sendo cobrado lá. Ele falou que vai renunciar no final do ano. É. Então, tipo assim, cara, o jogo que decretou o Sport para a segunda divisão, o cara vende o mando de campo e o Flamengo tem um elenco melhor do que o do Palmeiras, de qualidade. Quando você troca 10 jogadores do Flamengo e 10 do Palmeiras, os suplentes do Palmeiras não é o nível igual. O do Flamengo tem muitos que são igual. Eu acho que só não tem um igual o Arrascaeta. O Flamengo tem 3 laterais esquerdos. Né? Tá entendendo? Bons, né? De nível. né? Não jogou o Pedro, tá jogando o Bruno Henrique. É o jogador com o maior número de títulos na história do Flamengo, junto com o Arrascaeta. Não jogou o Lino, joga o Cebolinha. Não jogou o Plata, joga o Luiz Araújo. Ainda tem o Carrascal que pode substituir ali o Arrascaeta. Não jogou o Jorginho, tem o Pulgar, tem o Saul, É bizarro, tem né? o Alan. Bizarro. Tem um elenco melhor de equilíbrio, só não tem na zaga. Você vê que o Flamengo vai jogar, nós estamos aqui gravando, mas hoje tem jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro e do Grêmio, do Palmeiras contra o Grêmio. O Felipe Luiz não levou o zagueiro pro banco. Não quis levar a garotada, os dois moleques. Acho que é um desequilíbrio. Você ter só um zagueiro Sim. do mesmo nível dos dois titulares, que é o Danilo, né? Enfim, eu acho que influenciou para o Palmeiras ter caído de produção nessa reta final. E aí vem um acúmulo de muitos jogos da temporada, vem tudo isso. E sem contar que o Palmeiras foi um time que se reformou nesse ano. A gente tem que entender que o Palmeiras é um novo time, é um novo elenco. Que ele levou um tempo para aquela queda lá atrás, Mundial ali, Sim. Copa do Brasil que perde, a Copa do Brasil que perde. É nesse momento que ele está formando esse elenco. Quando acabou tudo e teve uma intertemporada, que o Abel montou o time deu a decolada. Foi. Que aí deu a arrancada e que voltou a brigar pelo título. A Libertadores sempre foi porque teve a melhor campanha. Mas o Brasileirão... e eu acho que agora, novamente, com os problemas que perdeu o Evangelista lá. Sim. Ele tava sendo uma cabeça pensante ali no meio campo. Perdeu ele. Incrível. O Paulinho realmente pós-mundial falou que não jogaria mais. Que seria uma outra peça Baita jogador, né? importantíssima. Reforço, né? Gigante. E a data FIFA fez o Palmeiras de novo ter essa queda, porque aí sente. Aí o Flamengo ganha a vantagem que tem um elenco melhor. Rosinho, a gente tava falando sobre seleção brasileira, né? Antes, aqui da entrevista começar e tal. Você foi tetracampeão do mundo, numa situação bem particular, Brasil nos pênaltis contra a Itália, Sim. não a Itália de hoje, né? O pessoal que vive futebol Depois de depois de 24 2008, anos, a pressão, né? De 70 para 94. gigante, né? Vai Uma ser ano fila. que vem, né? É. 2002 para 2026. 26, exato. Tem uma mudança de postura dos jogadores quando eles vestem a camisa da seleção brasileira hoje? Porque muito se fala, em 2002 os caras amavam vestir a amarelinha, você falou aqui, sensacional. Eu amo a seleção brasileira. Eu amo a seleção brasileira. Muitos hoje dizem, os caras estão meio que andando pra seleção. Você acha realmente isso? Não. O que falta hoje pra seleção brasileira ser a seleção como já foi em outros anos? Precisa ter um time montado. A seleção hoje não tem um time. Qual é o time titular da seleção brasileira? Nós estamos a menos de um ano da Copa, a gente não sabe qual é o time titular. A gente ainda está sonhando com o Neymar se recuperar. Gente, esquece. Sabe? Já tinha que ter um time montado. O problema também é esse.
o jogador hoje em dia não tá nem aí pra seleção. Não acredito nisso. Eu acho que o cara se emociona, o cara quer vestir a camisa da seleção. Tanto é que mostra vídeos aí, quando Sim. o cara é convocado, a família chorando, o jogador vibrando, o clube que ele tá ali assistindo, todo mundo abraçando, vibrando. É um grande prêmio, é um grande sonho, garoto. Esses caras foram garotos que sonhavam em ser jogador de futebol e eles não olhavam pra seleção brasileira. Claro, o que tem hoje é que o cara não tem tanta identificação com a seleção brasileira. Por quê? Porque o mercado mudou. Na nossa época, a gente ia pro exterior depois que vestia a camisa da seleção. Um grande passaporte para você jogar no exterior era você ser jogador da seleção brasileira. Hoje não. Hoje o cara para ir para a seleção é mais fácil ele estar lá no exterior para ser convocado. Muito cara que é convocado às vezes fala, pô, esse cara jogou em qual time aqui no Brasil? Tem muita gente que fala, sabe? Vou te dar um exemplo assim, o Martinelli. Você lembra legal dele jogando no Ituano? Não. Você lembra? Você acompanhou ele? Pô, esse moleque aí vai pra seleção brasileira. Foi lá assistir em Itu, falou, pô, esse daí tem futuro. O treinador da seleção brasileira olhava o Ituano jogando pra ver o Martinelli pra convocar ele pra seleção. Ah, vai procurar outra turma. Entendeu? Ah, era promissor, tinha talento e tal. Mas ele foi convocado pra seleção depois que ele chegou no Arsenal. Foi. Verdade. E hoje ele é convocado pra seleção. Eu tô falando do Martinelli porque eu gosto dele pra caramba. E eu acho que ele tem que ir pra Copa. Ele vai pra Copa, ele vai estar no elenco. Já foi pra uma. Eu acho que ele entrega, ele faz uma função muito boa ali. Eu acho que ele vai ser um nome ali, dentro do elenco. Entendeu? Mas ele não é titular absoluto do Arsenal. Existe essa discussão em relação ao Rodrigo também, né? Que ele não é titular absoluto no Real Madrid. Não, vários outros. Vários. Outros. Então, o que eu te digo é o seguinte... Os caras vão muito novinho pro exterior, são lapidados e moldados lá. Ele tem o sonho de jogar na seleção, mas ele tá muito na rotina e na conduta cultural de um outro país. Quando ele chega aqui, que joga mais ou menos que nego... Filha da... Você, sabe? A cobrança, a pegada que tem... A imprensa, nós né? da imprensa, que hoje eu tô na... Tem outro lado, né, cara? Entendeu? Pessoal, só pra você estar do outro lado do aparelho, aqui o nosso estúdio tem uma parede que tem um vidro, o pessoal olha aqui dentro do estúdio e reconhece o Zinho. É o Tetra mesmo? É o Pelo Tetra. amor de Deus. Agora, em cima do que o Zinho tá falando, Ricanelli, Aham. Não, só pra, Tá. desculpa, mas só pra... Não, que eu acho que assim, o cara tem o sonho, eu acho que ele fica feliz de vestir a camisa, só que ele vem de um outro futebol, de um outro ritmo de treino, de relação com a imprensa, de relação com a torcida, que é diferente da nossa cultura. Então nós aqui achamos que o cara não tá nem aí. Ah, esse cara nem dá entrevista e tal. Mas lá ele não dá entrevista assim, não. Lá tem essa... Hoje tá escalado fulano. Tem vocês são da imprensa. Na Europa, pra você entrevistar um jogador... Também não é assim, não. Você vai chegar lá no CT... danada. Não entra no CT. Aí faz isso aqui, aí a gente é o primeiro a falar assim, pô, esses jogadores são tudo mimimi, não pode falar com ele. Mas lá na Europa é assim, ele tá acostumado assim. Então, assim, ele pega a cultura, né? Eu acho que essa identificação é que falta. E jogando na seleção, convivendo na seleção, que eles vão pegando isso. Em cima de seleção brasileirazinho, você acredita no Neymar na próxima Copa do Mundo? Sim ou não? E por quê? Não, hoje não. Não, tudo bem, mas a Copa do Mundo, lá, metade do ano que vem, Estados Unidos, Canadá, México, você acredita que ele vai? Eu vou te responder de duas formas. Como um torcedor, eu torço e oro que ele se recupere fisicamente e possa estar à disposição em alto nível, que aí ele tem que ir. Mas você acredita que como um analista, agora, se eu for analisar, ele não tem condição de jogar a Copa do Mundo. Mas aqui, vamos colocar dezembro, há 5 meses de uma Copa do Mundo. Você acredita no Neymar? Vou te falar, hoje não. Mas se chegar lá, ano que vem, ele jogar o Campeonato Paulista, ele começar o Brasileirão, não sei em que série que o Santos vai estar, mas se ele continuar no Santos, aonde ele estiver, se ele tiver regularidade, jogando e fisicamente, ele tem condições físicas de exercer a profissão, levaria para a Copa do Mundo. É uma peça indispensável se estiver bem, né? Eu acho que o Carlo Ancelotti deixou isso muito claro, né?
Se ele tiver Não, 100%... de todos que estão na seleção hoje, que estão sendo convocados, se o Neymar estiver bem fisicamente, você deixa ele de fora pelos que estão jogando? Não tem ninguém Não sobrando. existe. O Vinícius Júnior não tá arrebentando, o Rodrigo não tá arrebentando. O único que tá num momento melhor na seleção, não é nem no clube, é o Estevão. Nessa última convocação. Porque antes também não tava arrebentando assim. É que agora vive um momento que até lá no Chelsea pedem ele como titular. E ele fez uma data FIFA boa. Foi o melhor aí dessa data FIFA. Mas não tem ninguém voando, arrebentando ofensivamente que eu tô falando. Entendeu? Então assim, por que eu vou descartar o Neymar? Eu descarto, eu como analista, se ele lá no dia da última convocação estiver na condição física que ele tá hoje, ele não tem condição de jogar 90 minutos. Numa Copa do Mundo de tiro curto, você vai levar um jogador pra jogar 15 minutos? O Ancelotti respondeu isso, não levaria. Sim. Ele leva um jogador que de repente pro primeiro jogo não tem ainda a condição ideal, Sim. mas que depois vai ter a condição, ele até leva. Mas ele não citou o nome do Neymar, mas eu entendi que o recado era esse. Pro Neymar ir, ele precisa estar bem fisicamente para me utilizar o tempo que eu quiser e no sistema de jogo que eu quiser. Aí eu pretendo levar. Eu digo isso, Zinho, Ricanelli e Carta, que, pelo menos a minha análise, você percebe, pelo menos a minha análise, que ele não quer ir, ele quer ir pra festa. Né? Colocando como um figurativo aqui. Sim. Ele quer ir pra festa. Mas é diferente de você ir pra festa e levar o presente, né? Ele só quer ir pra festa. E por porque ir não potencial adianta, né? ele tem, já demonstrou, 14, 18, 22... Mas 26, parece que ele não quer ir pra Copa do Mundo. Ele passa isso. Eu tô acho dizendo- que ele voltou pro Brasil quer, pra ir. Mas ele, Não, ele ele- mesmo sabe que... E eu acho que ele deve estar sofrendo com isso. Eu acho que ele está sofrendo com isso. Fale o que quiser. Eu acho que ele está sofrendo. Ele pode ser trilionário, ele pode ter tudo que ele tem, mas que ele está sofrendo, que ele ainda não está, que ele sabe que não está fisicamente com condição para entregar o que ele gostaria de entregar na seleção, ele tá sofrendo. Mas olha, eu já entrevistei médicos, já entrevistei o próprio preparador físico dele lá no Santos, o Fábio Maceredian, você conhece bem também. Vai pra festa, vai pra balada, se você não tá bem, se você não tá com Tu acha dor... que não vai pra balada? Não, mas A tudo gente ia bem. ficar sabendo, Mas aí a né? gente pega, mas aí a gente pega a idade do Vinícius Júnior, né? E pega a idade do Neymar. Passou dos 30, 33, 34 anos. Encaminhando, né, pro final. Então é aí que tá, né? O doutor Marco Aurélio Cunha, ele concorda comigo e falou sobre isso. Porque quando o cara quer e está... O Ronaldo Fenômeno, ele deu o exemplo do Ronaldo Fenômeno quando teve aquela lesão no joelho. Ele parou tudo, focou na recuperação dele. É isso, tá? Essa é a palavra, foco. Eu não vejo o Neymar com esse foco, Ricardo. Mas uma coisa que o Zinho falou, e Entendeu? é muito interessante, porque assim, tô ele entendendo. pode ser trilionário, Mas eu mas acho que- dinheiro nenhum no mundo como uma Copa do Eu Mundo, acho cara. que ele Não, vai mas lá eu não no tô Santos, dizendo de eu acho que dinheiro. ele faz O objetivo os tratamentos. dele. Eu acho que ele tá... A estrutura que o Santos tem, ele tem preparador físico particular, ele tem fisioterapeuta particular, que fica nas férias na casa dele. Eu sei porque eu tenho uma casa no mesmo condomínio. E eu vejo os caras todos lá. Agora assim, porque o cara foi num evento, aí é aquilo que eu falei, o cara chegou num nível de uma marca que ele tem alguns compromissos. Concordo com vocês. Tem alguns que ele poderia deixar de participar para não dar mais. Aí é que entra. Essa tua fala que ele não quer, eu acho que ele não quer dar satisfação para ninguém. E só que ele vive numa carreira que é a paixão do brasileiro e você, infelizmente ou felizmente, é uma figura pública que deve satisfação. E hoje em dia é pior, E né? como você é o grande ídolo, você vai ser cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Ele é o grande jogador ainda. Ele é o cara diferente. Então a cobrança em cima dele é maior. Eu, no lugar dele, me preservaria em algumas situações para não dar chance para nego falar besteira. Mas não é E nem... eu acho que isso é que ele não se preocupa. Quer falar, fala. Sim. Quer criticar, critica. Mas, por exemplo, é lesão muscular que é a lesão maior que ele tem, né? E a maioria dos Mas jogadores isso com 30... Então, só que aí É de uma você... história dele. só que aí você vai pras férias... O Ronaldo teve aquela contusão. Sim. Então ele focou e se recuperou naquela condição.
O Neymar vem de um histórico De muito muitas, grande. né? Hoje o corpo dele, aí eu acho que a culpa é dele. Aí eu cobro dele. Ele não se cuidou lá atrás. E hoje o corpo tá cobrando. Porque quando você se cuida... Porque às vezes o cara tem 20 anos, 22 anos. Cara, eu tive essa idade. Tu joga pelada Nós de tivemos. manhã, tu pega o teu pessoalzinho à tarde, tu vai numa baladinha à noite e Vive tu a chega vida, no outro né? dia e joga. Porque tu tá ali, tá tudo... Em cima, Mas tu né? vai fazendo isso, quando você bater lá nos teus 27, 28, o teu corpo vai começar a falhar. Porque o nível de exigência do futebol hoje, de velocidade, de dinâmico que é, não estou dizendo que é melhor do que o passado. Tecnicamente, eu acho que o passado era até melhor. Mas fisicamente e de estrutura e de tática, hoje está muito mais exigente. Sim. Você tem mais ciência, né? Sim. Mais Hoje não conhecimento dá sobre pra... isso, né? Por isso que o Neymar tá tendo dificuldade. Não dá, com a bola no pé só, trotar Não e dá. tal, É. você vai ser engolido, vai, Sem dúvida. sabe? Então você precisa se cuidar. E de repente ele não teve esse cuidado ao longo da carreira e hoje ele tá sofrendo com isso. Gente, eu tenho que finalizar a nossa entrevista, mas antes de me despedir do Zinho, eu preciso perguntar pra você sobre a sua expectativa em relação à próxima Copa do Mundo. Estamos há 6 meses. Você acha que o Brasil tem possibilidade de ser campeão do mundo com o Carlo Ancelotti? Não é o favorito. Hoje, falando hoje, há 6 meses, por tudo isso que a gente falou aqui na entrevista, eu não sei nem qual é o time titular. Nós temos até uma espinha dorsal. Uma Alisson e Ederson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casimiro, Bruno Guimarães. Tem essas... Vinícius Júnior, Estevão. Já tem um grupo já na cabeça dele. Mas eu não sei qual é o time titular. Vai jogar quem? Sem centroavante? Vai jogar Rafinha e Vinícius Júnior? Vai ser o Richarlison, Vai jogar centroavante? o Estevão de um lado. O Vinícius vai jogar pela esquerda. Não, é o Rodrigo. O Vinícius vai ser por dentro. Enfim. Mas nós temos jogadores, bons jogadores. Não são os top hoje. Né? Nós não temos o grande protagonista. Mesmo o Vinícius não tendo sido o melhor do mundo há um tempo atrás. Mas assim, nós temos matéria-prima. Nós temos bons jogadores. E nós temos um grande treinador. Então isso me dá uma confiança de ter uma esperança. Volto a dizer, não é o favorito. Hoje eu colocaria a Argentina, que é a atual campeã do mundo, que já tem um time montado. França, que há 3 Copas aí vem chegando nas decisões. Espanha, pela a parte técnica e por já ter um time montado também. Até Portugal, eu acho que está um pouquinho à frente do Brasil. Mas acho que o Brasil, o Ancelotti, chegar lá para a convocação final, vai ter a data FIFA, que vai ter o jogo contra a França e Croácia. Ali ele está com um time montado e a gente entender que organizou, enfrentou esses caras, e vai chegar a Copa do Mundo, aí claro, vai entrar o lado torcedor, eu acredito que nós temos chance. Não é o favorito, mas o Brasil, volto a dizer, tem um grande treinador e nós temos bons jogadores, que dá para se formar um bom time. Carta, a última rapidinho. Vamos lá. Zinho, às vezes eu fico pensando assim, por questão da tecnologia que a gente vive hoje, tudo que é celular, é tudo rápido, tudo isso, e a gente percebe que o acesso ao jogador é mais fácil, por redes sociais, tudo isso. E você acha que existe muita cobrança? Tipo, que nem eu sou um comunicador, um influencer, e você acha que eu criticar o jogador, eu criticar o time, bater naquela coisa de tá jogando mal toda semana, o jogador mesmo, ele pega essa carga negativa, ele pega isso pra colocar na cabeça, porque a gente sabe que é difícil, tem psicólogo, tudo, mas muitas vezes eu me questiono porque o jogador, um exemplo do Palmeiras, ele tem tudo, cara. Ele tem tudo, ele tem o melhor CT, refis, sabe, salário em dia, tem time aqui que não tem, ele tem tudo. E a gente vê que parece que tá faltando, sabe, entrar no jogo, caiu muito o desempenho do meio campo inteiro do Palmeiras, e a gente cobra. E a gente cobra. Sim. Lógico, eu não fico xingando ninguém. Mas a Sim. cobrança tem impacto? Isso. Tem, cara. Porque o futebol é um esporte que a parte emocional conta muito também. Você tem que estar bem fisicamente, lapidar e treinar a sua parte técnica, o seu talento,
Mas a parte do emocional do atleta, se ele entra sem uma confiança para executar, você sabe o que você tem que fazer, mas a sua mente pesada, você com cobrança, a coisa não acontece. Então eu acho o seguinte, principalmente do torcedor do time, você entrar, o torcedor adversário te xingar é até bom, que mostra se ele tá com medo fica de mordido, mim. né? Pô, tá com medo de mim, tá me xingando porque, pô, sabe que eu... Agora, o teu torcedor te vaiar, quando você toca na bola, o teu torcedor, o estádio todo... isso causa um efeito negativo. Tem jogador que assimila melhor, mas sente, mas assimila melhor e consegue, e tem personalidade, mas tem jogador que se afunda, não consegue. Aí não é dinheiro, aí não é porque tem estrutura, é a falta da confiança. Pô, os caras mesmo estão me vaiando. Aí o cara vai assim, se eu errar, vão me vaiar, a imprensa vai pegar no meu pé, com medo, né? Eu vou perder a minha posição, eu posso... Então, te respondendo, pesa. Zinho, como que foi de 99 perder na decisão da Libertadores do pênalti pra você? Cara, é muito essa coisa do emocional. O jogo contra o Corinthians, eu falei que foi o maior nervoso da minha vida. Eu fui lá, bati e fiz. Quando chegou na decisão, que a gente ganhou o jogo, tirou a vantagem que tinha o Deportivo, foi pra pênalti, o Evaí tinha sido expulso. O Arce tinha sido substituído. Eram os cobradores também do mesmo nível que eu, de experiência no time. O resto era molecada que ia pra bater. Tinha o Júnior Baiano também e tudo. Mas era o Rogério, era o Euler, era o Juninho, era o Roque Júnior, era o Alex tinha saído também do jogo, mas era garoto também. E o Filipão, pô, quem vai bater o primeiro? Eu falei, eu. Pô, confiança, assim. Bati contra o Corinthians, fiz o gol. E eu bati como eu treinei, com confiança, só que acontece. Bati com muita força, a bola subiu, pegou na trave. Aí é depois você ficar de joelho no chão, orando, pedindo a Deus. Os caras têm que perder, os caras só perderam o quarto e o quinto, hein? Zinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Valeu demais a Vanderlei, ao Caio. Valeu. Pô, poderia ficar conversando com você uma tarde vamos marcar inteira. outro, Vamos marcar outro. Beijo, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho na ESPN, obrigado, excepcional. Obrigado também ao Grupo Disney. Gente, nós voltamos numa próxima aqui no Link Sport Clube com mais entrevistas nesse super dezembro. Voltamos em breve. Até lá.